gente foi fazer o nosso casamento, né, algumas pessoas indicaram pra gente uma pessoa que faz bolo e salgados. E daí a gente entrou em contato com ela e desde então a gente fechou o negócio, foi ela que fez, inclusive ela é muito boa mesmo. E daí eu sempre tinha ela no WhatsApp, eu sempre mandava alguma mensagem perguntando se estava tudo bem, mantive o contato, né, de amizade. A gente tinha falado que era um casamento Bahá'í, que era diferente, não sei o quê, mas como primeiro contato, ela não quis, né, entrar muito, e como era mais negócio, né, então eu acho que ela não quis meio que entrar muito Como é no que é a que era, cerimônia? né, não questionar muito, Ela só quis entender um pouco como que ia ser para ela poder, né, fazer o trabalho dela e ficou por isso mesmo. Só que ao longo desse tempo, e logo quando entrou na pandemia, eu vi que ela postou algumas fotos no hospital, alguma coisa assim. E eu sempre mandava mensagem: ah, tá tudo bem. Eu sabia que ela não tinha família aqui, que ela é sozinha. Daí eu falei: tá precisando de ajuda? Quer que eu vá ficar com você? Precisa de alguma coisa? Eu tô à disposição. E, assim, constantemente, ela sempre negou, né? Eu nunca fui ao hospital, mas eu constantemente mandava mensagem, perguntava se ela já tinha saído, se já estava tudo certo, não sei o quê. E recentemente a gente foi visitar ela, porque nessa mudança, né, para Portugal, a gente tinha muito chocolate puro, né, aquele que é Que cem por bom. cento em casa, porque meu tio me deu. E daí eu queria dar para ela, né? Ela foi uma pessoa muito importante na nossa vida, então eu queria presenteá-la. Daí a gente foi lá entregar esse chocolate para ela e ela se abriu e agradeceu, né, por toda a preocupação e começou a perguntar mais sobre a fé. E era para ser uma visita, Padinha, assim, de 10 minutos, porque a gente tinha muita coisa para fazer ainda, né? Resolver, entregar algumas outras coisas. E essa visita durou, eu acho que umas 3 horas. A gente conversando, uma conversa gostosa, e a gente não viu o tempo passar, e ela perguntando da fé e questionando várias coisas, e a gente falando assim, naturalmente, né? Porque quando a gente se encontra mesmo, a gente fala muito natural, né? Muito É. tranquilo a explicação. E daí ela quis saber até a ordem administrativa, como que funcionava e tudo. E daí a gente foi explicando dela, falou assim: ah, mas eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente deve ser unido, eu acredito que a gente deve ter empatia com as outras pessoas, que a gente deve fazer algo para ajudar os outros, né? Como que eu posso? Eu fico sempre pensando como que eu posso ajudar quem mora aqui perto de mim. E eu achei muito interessante o casamento de vocês, a forma como vocês conduziram e depois a preocupação que vocês tiveram comigo. A gente não tinha relação nenhuma e vocês se tornaram amigos mesmo, sabe? Então, eu acredito muito nisso, assim. E daí a gente falou assim, daí ela perguntou sobre ritual, o que fazia para ser Bahá'í. Daí a gente falou que não tinha, que era apenas acreditar. Daí ela falou assim uma hora, então eu sou Bahá'í? Daí a gente falou, daí ela, ai, que legal, então eu quero conhecer mais sobre as atividades. Então, assim, foi muito gostosa essa conversa e muito inesperada também, sabe? Isso É tudo. aquilo que você falou, né? Aproveitar as oportunidades. Se ela pergunta e a gente decide não falar porque a gente estava com pressa, a gente nunca ia saber disso, né? A gente tem que ficar atento a essas questões que Carol acabou de levantar. Muitas vezes, amigos que participam de atividades não se tornam barrais porque não sabem como é que funciona isso. Outro dia, eu não lembro com quem eu estava conversando, que disse isso. Frequentou as atividades durante um ano e com uma única pergunta na cabeça, mas sem coragem de fazer. Como é que faz para ser Bahá'í? Ele não tinha coragem de Nossa! perguntar. E ele falou, meu Deus, como é que deve ser? Aí, fulano é Bahá'í, não sei o quê. Ele é Bahá'í, o que ele tem para ser Bahá'í? E aí, a fulana, ela se tornou Bahá'í. Ele ficava doido para saber como é que foi que ela se tornou Bahá'í. E um ano, cara, frequentando atividades sem saber. Até que um dia, numa coisa meio que casual, a pessoa começou a falar que ser Bahá'í significa simplesmente amar a humanidade, procurar servir a humanidade, trabalhar pela paz. Aí ele falou, puxa vida, eu já faço isso. Eu quero fazer isso que eu não faço ainda, eu quero fazer.
Aí virou para a dona e falou, então, eu posso então ser Bahá'í se eu quiser fazer tudo isso? Quer dizer, às vezes é isso que acontece, a gente tem que ficar atento, não tem que forçar a barra, né? Mas não tem também que deixar a pessoa, coitada, sem saber, porque como é que eles vão adivinhar como é que faz para se tornar Bahá'í, né?